Amém. Convido a igreja a se colocar em pé. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 5. Lucas 1, a partir do versículo 5. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Até aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua palavra nesta manhã, Senhor. Senhor, e nós cremos que o teu Espírito Santo vai falar conosco através desta palavra nesta manhã. Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Tu és Senhor, ó Pai, sobre esta igreja, sobre a minha vida. E tu és, Senhor, ó Pai, poderoso, um Deus que fala, um Deus que, Senhor, não se esconde, mas que se manifesta, Senhor, em resposta às nossas vidas. E aqui estamos para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, Senhor. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra do Senhor fala de Zacarias e o testemunho é versículo 6, ele era justo perante Deus, ele vivia irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ele não tinha filho, Isabel era estéril e eles já eram velhos. Mas havia uma oração no coração de Zacarias e no coração de Isabel. Porque a primeira coisa que o anjo fala para ele no versículo 13, a tua oração foi ouvida. Deus ouviu a tua oração. Mas o que nos surpreende é que Zacarias, mesmo sendo
fiel, justo, irrepreensivelmente diante do Senhor, exercendo o ministério diante do Senhor, orando pela sua mulher. Quando ele recebe a resposta de Deus, ele duvida. Não é impressionante isso, irmão? Você servir a Deus, você saber quem é o seu Deus, você viver toda a sua vida consagrada ao Senhor, você exercer o ministério diante de Deus, e quando Deus vem e fala com você, você duvida. Como nós, seres humanos, somos falhos, irmãos. Como nós somos pequenos. Como nós precisamos da graça de Deus. Olhando para a vida de Zacarias, irmãos, a gente tem que olhar para a nossa. E a gente tem que se perguntar, será que eu não estou duvidando de Deus? Será que eu não estou deixando aqui a desejar nessa parte? Porque, irmãos, parece que está tudo certo na vida de Zacarias. O testemunho aqui, quem dá não é o homem, é Deus. É o testemunho de Deus aqui. Ele é justo. Ele vive irrepreensivelmente. Ele exerce o seu ministério que o Senhor chamou. Ele ora pela sua esposa. Ele pede a Deus um filho. Mas quando Deus vem, irmãos, Deus não fala com ele de qualquer maneira, que ele pudesse duvidar. Será que se fosse um profeta, ele poderia dizer, será que o profeta falou na carne ou falou no espírito? Será que o profeta falou porque ficou com dó de mim, porque ele está vendo que eu não tenho filho? Ele poderia, se fosse um ser humano, ele questionaria com toda razão. Mas aqui ele tem uma visão, o anjo do Senhor aparece num local, irmão, que você vê que só está ele, dentro do templo do Senhor. O povo está fora, ele está entrando sozinho, ele tem a visão, ele sente a presença de Deus, ele tem temor no coração. E o anjo vem para anunciar para ele, a sua oração foi ouvida. A tua mulher vai ter um filho. E a resposta dele era melhor ele ter ficado calado. Porque quando ele abre a boca, irmão, como que isso vai acontecer? Eu sou velho, a minha esposa, será que Deus não sabe que ele é velho? Será que o anjo falou, nossa, é verdade, eu não reparei direito na tua fisionomia, está conservado, hein? Não. Deus sabe, Deus conhece a história. Deus não brinca com a gente, Deus não brinca com os nossos sentimentos, Deus não brinca com os nossos desejos. Deus mandou uma resposta direta, olha, tua oração foi ouvida, a tua mulher vai ter um filho, e olha, esse filho não vai ser qualquer não. Vai ser alguém que eu vou usar, vai ser um servo do Senhor, ele vai ser cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, ele vai ser nazireu, não pode beber vinho, não pode beber bebida forte, vai ser consagrado ao Senhor, e eu vou usar ele. Na virtude e no espírito de Elias. Deus não está falando que vai fazer qualquer coisa, não. Irmão, se ele tivesse um filho, e mesmo que esse filho não fosse exercer algo sobrenatural da parte de Deus, se fosse ali para ser um sacerdote somente como ele, glória a Deus, aleluia. Mas Deus está falando além disso, ele vai ser um profeta, ele vai ser grande diante do Senhor. E o que sai da boca de Zacarias? Como? Estou velho. A mulher também é velha, Senhor. Isabel, o senhor conhece ela? Ela é estéril. Além de velha, ela é estéril. Ô irmão, tem hora que a gente não dá para acreditar nas nossas atitudes, não é verdade? Tem hora que a gente tem umas atitudes assim que, meu Deus, se ponha no lugar de Deus. É a mesma coisa Gideão. Gideão está lá, o anjo do Senhor, é o Senhor que aparece para ele. Vai livrar. Era tudo que ele queria. Ele está malhando trigo no lagar, ele está escondido, para salvar o pouquinho que ele tem. E Deus diz, olha, vou livrar Israel da mão dos midianitas, vou te usar. Ele diz, como? Como eu vou saber que eu vou livrar Israel? Deus diz, porque eu sou contigo, meu filho. Porque sou eu que estou falando com você. Sou eu. Irmãos, nós precisamos entender quem é o Deus que nós servimos.
A Bíblia vai nos falar, irmãos, que muitas vezes nós, na hora H, falta fé. Qual é a hora H? A hora da decisão. A hora, meu irmão, que Deus fala, agora eu vou. Aí você fala, não, agora eu não vou. Não, irmão, a gente tem que estar pronto. Amém, Senhor? É agora, amém. Então vamos. Eu vou. A resposta que Deus quer de nós não é como, não é porquê. É amém, Senhor, eis-me aqui. Porque quem somos nós para entender o trabalhar de Deus? E que Deus também não vai passar para nós alguma coisa. Olha, aqui está o meu plano para usar a tua vida. Dá uma olhadinha aí, vê se você concorda, vê se você quer mudar alguma coisa. Vê se está de acordo com a tua vontade. Deus não vai fazer isso, irmão. Ah, mas assim eu não quero, Senhor. Eu não gostei dessa parte aqui. Não achei essa. Imagina, apóstolo Paulo, não, naufrágio não, Senhor. Naufrágio, o negócio é complicado, eu não quero não. Ser preso, a gente não ia, irmão, seja sincero. Qualquer um ia dizer, não, Senhor, isso aqui não dá não. Ser preso, açoitado, colocado no cárcere, preso o pé no tronco, com as costas tudo arrebentadas. Não, Senhor, isso aqui, não dá para aliviar isso aqui não dá para mudar isso aqui não. Irmão, a gente é ser humano. Mas nós temos que confiar no Senhor de tal maneira que aquilo que Deus fala, fala e acabou. Por isso que quando o centurião fala para Jesus, dize somente uma palavra. Quer dizer, eu não preciso de mais nada, só da tua palavra, Senhor, eu não preciso ver nada, eu não preciso concordar com nada, eu preciso apenas da tua palavra. O Senhor falou, está falado. Jesus se admira da fé daquele homem. O centurião não é um sacerdote, ele não cresceu ouvindo a lei do Senhor. Ele não está instruído em todas as coisas que o povo... Ele tinha um conhecimento limitado comparado a um judeu. Irmãos, então quer dizer que muitas vezes não é a bagagem que eu trago, mas é a atitude do meu coração. Não que não seja importante a gente ler a Bíblia, não que não seja importante a gente conhecer, é fundamental. Mas se eu não colocar em prática, se eu não acreditar naquilo, meu irmão, não vale nada. Eu tenho que acreditar que aquilo que está escrito na Bíblia, irmão, como que Deus criou? É conforme está na Bíblia ou é no Big Bang? É a Bíblia, irmão. Se o Big Bang se encaixar na Bíblia, amém. Mas se não encaixar, deixa o Big Bang para lá. Ah, mas o cientista... não interessa o que o cientista falou, irmão. Ah, mas as evidências... Não, irmão. Evidências, ser humano. Ser humano uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Muda. A ciência muda, ela vai se atualizando. A única coisa que nós temos que ter certeza que é imutável é a palavra de Deus. Essa não muda. E o nosso Deus também não muda. A palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas esta palavra não passa. E a Bíblia diz a respeito do nosso Deus, não há nele variação, nem sombra de mudança. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. E Zacarias deveria ter essa certeza, convicção no seu coração, porque será que ele não conhecia a história de Abraão? Será que ele nunca tinha ouvido falar de Abraão e Sara? Como é que ele está perguntando, como é que ele está questionando algo com Deus aqui? Com certeza, se ele está exercendo o sacerdócio aqui, ele não era alguém idoso. O que dizia na lei de Moisés? Até quantos anos o homem exercia o sacerdócio? Até 50 anos de idade. Dos 20 aos 50. Depois de 50 não exercia mais o sacerdócio. Então se ele está exercendo o sacerdócio aqui, irmão, ele tem menos de 50 anos. Tudo bem que para o padrão da época, ele já era idoso. Porque se vivia menos na época, a maioria tomando pela média das pessoas. Mas a lei de Moisés era clara, até os 50 ele exerce sacerdócio, depois de 50 ele não exerce mais. Então se ele está exercendo o seu sacerdócio, ele tem menos de 50 anos. Como é que ele pode achar, sabendo da história de Abraão, que foi pai com 100 anos, e foi chamado com 75 anos, como é que ele pode duvidar que Deus não pode fazer na vida dele, na vida da sua esposa, aquilo que Deus fez com Abraão? Então nós precisamos tomar cuidado. Zacarias duvidou da palavra do Senhor.
Versículo 18, como saberei isso? Já sou velho, minha mulher avançada em idade, como? Não duvide. Deus falou no meu coração aqui, não coloque dificuldade no que Deus falou, irmão. Não coloque dificuldade no que Deus falou. A dificuldade, quem que está criando aqui? É Zacarias. Sou velho, avançado em idade. A dificuldade está onde? Está na cabeça de Zacarias, não está em Deus. Então, quando Deus te der uma direção, ou quando Deus falar alguma coisa para você, não cria dificuldade, irmão. Não cria dificuldade, não deixa o diabo soprar nenhuma dificuldade, porque não tem impossível para Deus. Não tem nada difícil para Deus, não tem nada que Deus não possa fazer. Ainda com Gideão, Deus foi além. Deus disse, eu vou mostrar para Gideão como é que vai vencer a guerra. Chama, toca a trombeta, tocou a trombeta, juntou lá 32 mil homens. Ele disse, é muito. Se você for com esses 32 mil para a batalha, vocês vão bater no peito e vocês vão achar que vocês é que conquistaram a vitória. Manda embora os covardes, manda embora os medrosos. 22 mil foi embora. Irmão, a gente sempre tem que... Uma coisa que eu quero que você imagine, nem todo mundo que está na igreja tem fé. Nem todo mundo que está na igreja é corajoso. Infelizmente, irmão. Infelizmente, de 32 mil, 22 mil foram embora porque era covarde e era medroso. Na guerra, eu arriscar minha vida? Não. Zacarias sacerdote. Zacarias, ele poderia ser colocado como um pastor hoje, mas ele era incrédulo. Ah, existe pastor incrédulo? Existe. Existe crente incrédulo? Existe. E a gente tem que tomar cuidado, irmão, para a gente não ser levado pela incredulidade das pessoas. Nós temos que permanecer firme na fé. Gideão ficou lá com 10 mil, falou, 10 mil, glória a Deus, aleluia. Deus falou, é muito. Tem muita gente aí, Gideão. Leva esse povo para beber água. E conforme ele se abaixar lá para beber água, eu vou dizer, separa esse, separa aquele. Ficou 300 de um lado e 9.700 do outro. Deus falou, 9.700, tá bom. Deus falou, manda os 9.700 embora. É só com 300. Por que Deus fez isso com Gideão? Porque a resposta Deus já tinha dado lá no começo. Gideão falou, como eu vou vencer? Deus disse, você só precisa de mim, meu amigo. Você só precisa de mim. Se eu for contigo, você vai vencer. Se eu não for contigo, você pode ir com 32 mil para a guerra, você pode ir com 50 mil para a guerra, você pode ir com 100 mil para a guerra, você pode ir com 200 mil para a guerra. Se eu não for contigo, você não tem certeza de vitória. Mas se eu for contigo, está garantida a vitória, irmão. É isso que nós precisamos entender. Que a gente não precisa se apoiar em nada a não ser em Deus e na sua palavra. É isso que nós precisamos, é isso que foi a dificuldade de Zacarias. Como eu vou saber isso? Olha, o Senhor não me falou como é que vai fazer para superar a idade, como é que vai fazer para superar a esterilidade. Dá para fazer um tratamento aí? Não dá para fazer tratamento. Não precisa fazer tratamento. No caso aqui, tá, irmãos? Você só precisa acreditar e confiar, só isso. E Deus falou outra coisa aqui, não fique mudo por duvidar, versículo 19. Olha o Gabriel aqui, viu Gabriel? Gabriel foi porreta aqui, o anjo Gabriel. Respondendo o anjo disse-lhe, eu sou Gabriel. Irmãos, quando ele fala eu sou Gabriel, o que remete? Remete lá ao profeta Daniel. Daniel está orando, Daniel está buscando, e se apresenta diante dele, Gabriel, que é o príncipe que luta por Israel. É o anjo que Deus designou para proteger Israel, para pelejar por Israel. Então, quando Gabriel está falando, você fala, meu amigo, você sabe quem eu sou? Você sabe diante de... Eu vim com ordem de quem aqui? Você sabe, eu não vim aqui a passeio. Eu não vim aqui porque eu estava sem fazer nada lá no céu.
não estou fazendo nada mesmo, deixa eu dar uma volta, uma banda lá na terra. Não, eu vim aqui, eu assisto diante de Deus, e Deus me enviou, e a mensagem que eu estou falando não é minha, é de Deus. Eu não estou falando para você aquilo que eu como anjo, não, eu estou sendo enviado por Deus. Deus me enviou aqui, eu sou Gabriel, lembra de Daniel, eu sou o príncipe que luta pela tua nação. E eu recebi a ordem de Deus, eu assisto diante de Deus, o meu posto é lá no céu, na presença de Deus. E Deus me mandou vir aqui com uma mensagem para você. Você está duvidando? Você está questionando? Irmão, você imagina que os anjos às vezes ficam olhando para nós e falam assim, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. A gente tem anjos que cuidam da gente. É bíblico isso. A Bíblia diz que Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. A palavra de Deus diz que os anjos eles servem aqueles que hão de herdar a salvação. O que o teu anjo está vendo na tua vida? O que o anjo que está a mandado de Deus trabalhando em teu favor está olhando e está falando, misericórdia, Jesus, só o Senhor para ter paciência. Se fosse eu com a minha espada aqui, Senhor. Gabriel aqui está, para Gabriel é inconcebível. Como que esse camarada está duvidando aqui dessa visão, dessa revelação de Deus aqui para ele? Todavia, verso 20, assiste diante de Deus, fui enviado a falar-te, dar-te alegres, era para você estar feliz, fui enviado a dar-te alegres novas, mas você está triste com a nova, você está preocupado com a nova, você está aflito, pensando como que você vai fazer, você não vai fazer nada, porque Zacarias está aflito, como que a mulher vai engravidar, como é que vai, irmão, se Deus falou, está falado, irmão, não é problema seu. Como que Deus vai fazer? Quando que Deus... Irmão, Deus falou, é Ele que vai fazer. O anjo ficou indignado, todavia ficarás mudo, não poderás falar. Vou te ajudar. Você parar de falar besteira, você vai ficar mudo. Porque Zacarias ia sair dali, ele ia chegar em casa, em vez de ele dar uma boa notícia para Isabel, ele ia começar a ficar preocupado. Isabel, agora eu estou tão aflito. Por quê? Porque Deus falou que vai dar um filho. Tem gente que é assim, irmão, em vez de ele ficar contente com o que Deus falou, ele começa a ficar triste. Ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar angustiado. Deus falou que vai fazer isso. Meu Deus, meu irmão, vamos nos alegrar no Senhor. Vamos ser grato a Deus. Ele começou a ficar angustiado, aí o anjo falou, vai ficar mudo. Em vez de você falar besteira, eu vou te ajudar, fica mudo. É melhor ficar calado, do que sair falando besteira, do que sair envenenando a Isabel. Deixa a Isabel lá, coitada, a Isabel não merece ouvir isso aí não. Isabel não merece ouvir a tua murmuração não. Eu fui chamado para te dar alegres novos. Se você abre a sua boca só para murmurar, então pastor, quer dizer que eu vou ficar mudo? Às vezes a nossa mudez pode ser espiritual. Como assim? Vamos lá para Tiago, vai um pouquinho para frente. A carta de Tiago. Às vezes a gente fica mudo espiritualmente. Tiago 1, versículos 6 e 7. Ele está falando para a gente orar e pedir a Deus sabedoria. Isso que a gente precisa fazer todo dia, irmão. Todo dia. E ele está nos ensinando como orar. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, aqui dá para olhar para nós e às vezes a gente não está assim não. Um dia a gente está com fé, outro dia a gente está sem fé. Um dia a gente está feliz, outro dia a gente está triste. Um dia a gente está alegre, outro dia a gente está abatido. A gente não pode ser assim não, irmão. A gente não pode ser assim não.
Lembrei agora da irmã Cida. Nós temos que crer. Temos que ter fé. Quantas vezes eu ouvi a irmã Cida falar isso? É verdade ou não? Pregando aqui, ela falando, gente, nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar. E ela está certíssima, irmão. Nós temos que ter fé, irmão. Nós temos que acreditar. Porque a incredulidade não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor. Nem os anjos ficam com. Porque o Gabriel ali já ficou irado já. Vai ficar mudo aí. Não agrada a Deus. Mudo no sentido de que vai orar e Deus vai estar orando sem fé. Ele não vai se preocupar em ouvir oração de incredulidade, irmão. Nós temos que ter fé, ousadia. Não que nós vamos mandar em Deus, nós não mandamos em Deus. O senhor tem que fazer. Não é assim. Qual é a ousadia que nós temos que ter? Senhor, me ouve. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, me atende. O que o rei Ezequias fez? Ele não orou com ousadia, irmão? A palavra de Deus é: você vai morrer. O que Ezequias fez? Ô Senhor, lembra de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Ô meu Deus. Deus ouviu, Deus mudou. A ousadia para a gente orar, a ousadia para a gente se apresentar diante de Deus, não é que a gente vai dar ordem em Deus. Não é que a gente vai fazer de Deus nosso escravo, não é isso. Mas é pedindo misericórdia. Você vai ver nos profetas ali que Deus está falando, vou fazer isso com Israel, agora me fugiu o nome do profeta. Ele fala, Senhor, tem misericórdia, Israel é pequeno, Senhor. Como que Israel vai sobreviver? E Deus fala, tá bom, então não vou fazer isso. Não foi uma oração com ousadia? Senhor, tem misericórdia. Teu povo é pequeno, Israel é pequeno. Como que Israel vai suportar isso, Senhor? Tem misericórdia. E Deus mudou. Olha Abraão. Atrevi-me a falar com o Senhor. Senhor, se ali tiver 50... Essa é a ousadia que Deus quer em nós, com reverência, com santidade, com temor. Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, Senhor. Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor. Como pai daquele jovem lunático, Senhor, me ajuda. Na minha incredulidade, Senhor, reconhecer quem nós somos diante de Deus. A palavra de Deus diz que Ele dá graça aos humildes. Não adianta nada, eu creio. E a gente começa a duvidar, começa a questionar. E a gente começa como Zacarias a murmurar. Não adianta. Vamos voltar lá para Lucas. E a gente precisa entender que existe coisas que Deus vai fazer, irmãos, independente de eu crer ou não. O anjo diz no versículo 20, vai ficar mudo e não vai poder falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo vão se cumprir. Zacarias, você crendo ou não crendo, você arrumando dificuldade ou não arrumando, você aceitando ou não aceitando, vai acontecer. Porque Deus já determinou que vai acontecer. Você achando que é difícil, você achando que é impossível, você se entristecendo quando você devia se alegrar, vai acontecer. Tem coisas, irmãos, que Deus faz em resposta à nossa fé. Se creres, verás a glória de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então existem coisas que dependem da minha fé para mim receber. Mas tem coisas que não dependem da minha fé não, irmão. Vai acontecer. Jesus vai voltar, amém? Vai arrebatar a sua igreja? Você acreditando ou não acreditando vai acontecer, irmão. Você olhando para a Bíblia dizendo, não, isso aqui é simbólico. Tem um monte de gente assim, ó, pastor, incrédulo. Isso é simbólico, isso não vai acontecer. Os incrédulos vão ver e não vão participar. Mas vai acontecer. Jesus vai voltar. Jesus vai arrebatar a sua noiva. E os incrédulos vão ver, mas não vão participar. Ah, eu não acredito em Deus. Tudo bem. Ah, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo bem. Mas quando morrer, aquilo que está escrito na palavra de Deus vai acontecer. Vai para o inferno. Não concordo com o inferno. Não interessa se concorda ou se não concorda com o inferno. Não interessa se acha justo ou injusto o inferno. Não interessa se acha certo ou se não acha certo. Vai acontecer, irmão.
Agora tem coisas que, se eu crer, eu vou viver de Deus. E eu preciso ser crente, irmão. Aleluia! Olha o que Jesus diz. João capítulo 20, vai um pouquinho mais para frente, o próximo evangelho. Que a gente tem uma noção que não é totalmente certa. E quando fala de incrédulo, a gente acha que os incrédulos estão aonde, irmão? Só fora da igreja, só no mundo, né? Mas está cheio de incrédulo dentro da igreja, irmão. Cheio de incrédulo dentro da igreja. Infelizmente. Olha aqui mais um incrédulo, dos 12, hein? Jesus escolheu 12. E Jesus escolheu o incrédulo também. Jesus também escolhe incrédulo, mas não para que permaneça incrédulo, viu, irmão? É para a gente mudar, para a gente se tornar crente. João 20. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos. Ó, irmão, era 12. Judas se matou, então ficou 11. 10 discípulos que ele está caminhando faz algum tempo, ele conhece. Conhece Pedro, ele conhece Tiago, ele conhece João, ele conhece. Sabe que eles não são mentirosos. Sabe que eles não vão brincar com coisa séria. Eles dizem para ele, vimos o Senhor. Mas Tomé fez o quê? Vocês estão de brincadeira. Vocês viram o Senhor? Tem certeza que era Jesus? Os 10 falaram, vimos? Vocês estão de brincadeira. Se eu não vir o sinal do cravo, vocês viram outra pessoa. O que ele está falando? Se eu não vir o sinal do cravo, não, vocês não viram Jesus. Não é possível? Não era Jesus. Você olhou na mão de Jesus, Pedro? Ô João, você olhou no pé de Jesus? Que está furado o pé de Jesus. Foi o prego ali. A mão de Jesus também foi pregada na cruz. Você olhou direito? Era Jesus mesmo. Não era um parente dele, não. Não era um primo dele, não. Não era o irmão dele, não. Parece que eles estão brincando, irmão, com ele. Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos. Quer dizer, mesmo que eu veja e não puser o dedo no lugar, quer dizer, pode ser que seja uma miragem. Não vou dizer filme, porque naquela época não tinha filme, mas ele está dizendo, se eu não pôr o dedo lá para ver que é real mesmo, não puser a minha mão no seu lado, olha, as mãos, pode ser que alguém pintou, eu quero pôr o dedo para ver se não é uma pintura, se está furado, se é machucado mesmo. Eu quero pôr no lado também. Porque pode ser que alguém até feriu a mão aí para se passar por Jesus, mas eu quero olhar do lado para ver se tem o sinal da lança. Senão eu não vou acreditar, não. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas. Para ele não... Sabe por que as portas estão fechadas, irmão? Para Tomé não dizer, não, alguém entrou aqui. Eu vi. A porta abriu aqui, eu vi que alguém entrou no nosso meio. Entrou pela janela, eu vi que pulou a janela. Estando as portas e as janelas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Ali não fala da janela, né? Talvez fosse um lugar alto. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmão, é um discípulo de Jesus, irmão. Comeu com Jesus, bebeu com Jesus, andou com Jesus, viu Jesus fazer tantos milagres, irmão. E Jesus tem que dizer para ele, não sejas incrédulo, não há vergonha, irmão. Há vergonha, o crente tem que ouvir, irmão, você está muito incrédulo, irmão. E aqui quem está repreendendo é Jesus, irmão. Nossa. Irmão, imagina você chegar diante de Jesus. E Jesus falou, eu queria fazer tanta coisa na tua vida, mas você foi tão incrédulo. Irmão, é uma vergonha. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmão, eu me alegro nessa palavra.
Eu me alegro nessa palavra. Porque nós não vemos Jesus pessoalmente. Mas nós estamos aqui porque nós cremos nele. Então vamos permanecer nessa fé, irmão. Zacarias foi chamado de incrédulo, você vai ver. E no dia que as palavras se cumprirem, aí você, pode ser que Deus tenha misericórdia de você, viu? Mas até esse dia, você não vai abrir a boca. Depois Deus vai te dar uma chance, Deus vai abrir a tua boca. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, nós não podemos ser incrédulos. Zacarias, sacerdote do Senhor, justo, irrepreensível, obediente a todos os mandamentos, está exercendo o ministério, mas incrédulo. Tomé, discípulo, apóstolo do Senhor, andou com o Senhor, foi enviado na missão dos 12, orou, viu milagres acontecer por causa, na vida dele. Ele não só viu Jesus fazer milagres, ele também foi usado para fazer milagres. Foi enviado na missão dos 12, foi enviado na missão dos 70, ele está ali. E Jesus tem que dizer para ele, não sejas incrédulo, Tomé. Seja crente. Irmão, que o Senhor não nos repreenda por causa de incredulidade, que a gente não fique mudo espiritualmente. Se a gente abrir a boca para orar, o Senhor fala, eu nem vou ouvir. Não quero ouvir oração de incredulidade. Não quero, Deus não vai perder tempo com oração de incredulidade, irmão. Deus quer ouvir a nossa oração sincera. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Deus não ouve essa oração. Se tu pode fazer alguma coisa, não, é a oração errada. Jesus olhou para ele e disse, se tu podes crer. A questão não é se eu posso fazer milagre, a questão não é se eu tenho poder para fazer milagre, a questão é se você pode crer. Tudo é possível ao que crê. Aí ele entendeu, se arrependeu, porque aí a Bíblia diz que com lágrimas nos olhos, ele se quebrantou, disse, eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, minha fé está pequena, minha fé não vai. Essa é a oração, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, mas me ajuda na minha incredulidade, Senhor, a minha fé é insuficiente, a minha fé está pequena, Senhor. Deus quer ver sinceridade no nosso coração. O exemplo que nós temos que seguir, vamos lá, para encerrar, Hebreus 11. Esse é o exemplo que Deus quer ver a gente seguindo e a gente vivendo nessa aqui, nesse exemplo de fé. Hebreus 11, 8 diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, sem saber, saiu sem saber, amém? Esse é o exemplo que Deus quer. Vamos fazer uma hipótese aqui, irmão. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas coloca essa hipótese. Deus fala para você, amanhã eu estou te mandando. Pensa num lugar aí longe, aí, irmão. Não vou falar Japão, porque os irmãos já, né? Alguns já foram. Não, Deus vai falar para você, eu vou te mandar você para a Rússia, que é grande, né? A maior extensão territorial é a Rússia. Vou te mandar para a África. Cheio de país na África. Vou te mandar para a Europa, cheio de país na Europa. Aonde que é, Senhor? Deixa eu ver o cartão postal lá. Qual a moeda de lá, Senhor? Como que é a economia desse lugar? Tem hospital nesse... Deus não quer que a gente fique questionando nada disso, irmão. Aí se eu for lá, se eu vou viver do quê? O Senhor não quer que a gente fique questionando. Que Deus quer que a gente faça, amém, Senhor, eu vou. Amém, pode contar comigo, eu vou. É isso que Deus quer. Abraão saiu sem saber para onde ia. Obedeceu, diz a palavra do Senhor. Sendo chamado, obedeceu. Opa! Estou pronto, Senhor. Sara, faz a mala. Para onde nós vamos, Abraão? Ainda não sei. Ué,
Você acha que a mulher não questionou, não, irmão? Pensa bem. Você, esposa, e seu marido chegar, ó, nós vamos mudar, vamos começar a arrumar as coisas. Para onde nós vamos? Ainda não sei. O que você ia falar para o seu marido? Você não ia achar que ele estava meio louquinho, não? Falar, não está batendo bem das ideias, não. Mas foi isso que Abraão fez. Vamos vira a página aí. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso, aleluia, para até dos mortos ressuscitar a Isaque. Abraão não teve dúvida, meu irmão. Deus fala com Abraão num dia, e a Bíblia diz, no outro dia de madrugada, ele já saiu. No outro dia de madrugada, o que Abraão está fazendo? Está caminhando para o monte. O que Abraão vai fazer? Vai sacrificar Isaque. Ele amarra Isaque, ele coloca sobre a lenha, ele levanta o cutelo, e se Deus não grita, ele sacrifica Isaque. A Bíblia diz que bradou o Senhor. Bradou o Senhor. Não estendas a tua mão, não toque nele. Agora sei que tu me amas. Abraão estava disposto a fazer, irmão, porque ele falou, se Deus mandou fazer, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa. Vai ressuscitar. Eu posso matar, Deus vai ressuscitar, pronto, está certo, eu obedeci. Irmãos, esse é a fé. Não questiona, a fé não questiona. A fé só obedece. O que deveria ter saído da boca de Zacarias? A mesma coisa que saiu da boca de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. O que Maria disse para o anjo? Vai ficar grávida, não é do seu noivo. Tá? Irmão, não é loucura para a mulher, não. Até hoje é loucura, mas imagina naqueles dias. Você está noivo, você está com casamento marcado, você vai ficar grávida, mas não é do seu noivo, não, é do Espírito Santo. Não podia questionar, mas e José, Senhor? Como é que o José... Irmão, e a minha família, e os meus pais, Senhor? E as minhas amigas, e os meus parentes? Ela não tinha todo... Vamos pensar na lógica humana, irmão? Não é para a cabeça de Maria estar muito mais bagunçada do que a de Zacarias, irmão, porque Deus está falando, você está pedindo um filho? Tá, eu vou te dar o filho. Ele já era casado, irmão, era o que ele mais queria. Alguém achar estranho? Talvez pela idade, mas iam se lembrar, Deus também fez com Abraão e tal. Não era tão difícil assim, irmão, ele crê. Mas e Maria, irmão? E Abraão, irmão? Mas Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. O que José vai falar, não sei. O que meus pais vão falar, eu não sei. O que as pessoas vão falar, eu não sei. Mas eis aqui a serva do Senhor. Pode fazer, Senhor. Pode fazer. Estou aqui, estou disposta. O que se vão me chamar de louca, se vão me chamar do que não interessa, o que vai acontecer. Senhor, pode contar comigo, estou dentro. É isso que Deus quer ver em nós, irmão. Fé, confiança plena e total no Senhor, nosso Deus. Deus sabe o que faz, irmão. E Deus é perfeito em todos os seus caminhos, aleluia. Deus não faz nada mal feito, Deus não faz nada mais ou menos, tudo que Deus faz é perfeito. Então não há motivo da gente ser incrédulo, não há motivo da gente duvidar. Vamos orar, curva a tua cabeça.